Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia onde pela tua graça e pela tua misericórdia, Cristo nos proporcionou para estar aqui diante das Sagradas Escrituras em mais uma meditação e em mais um momento de devoção. Irmãos, hoje estaremos abordando a respeito de um assunto bastante importante para o mundo em que vivemos, para o mundo contemporâneo, e que tem se deixado de lado por muitos cristãos, por muitos crentes, por muitos evangélicos, que é a prática da piedade. E como base para este tema, estaremos usando o livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Se possível, deixe suas escrituras abertas para facilitar a melhor compreensão. No versículo 6, vai dizer assim, do capítulo 4: Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também para a vida futura. E, irmãos, se você me perguntar o que é a piedade em si? A piedade é uma devoção sincera, onde nós buscamos a Cristo de todo o nosso coração, em oração, em santificação, em leitura bíblica, onde vivemos uma vida conforme os caminhos do Senhor. Vivemos todos os dias em busca de se tornar semelhantes a Cristo. Temos uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica e uma vida de oração. E, irmãos, para destacar 4 pontos bastante importantes para este mundo, é a leitura bíblica, a oração, a meditação e o culto no lar. O que é a oração? O fundamento da oração para a prática da piedade. Se formos olhar em um contexto geral, a oração é um dos principais meios da graça e que nos ajuda a fortalecer a nossa fé, onde conseguimos nos comunicar e conversar com o próprio Deus. E essa prática tem se deixado bastante esquecida por parte dos cristãos e tem se deixado de lado, tanto nas igrejas, ser alertada nas igrejas cristãs em geral, no contexto geral, e que não vem sido buscada por cristãos. Às vezes o cristão, que se diz cristão, vai dormir, acorda e não tem esse momento precioso que é estar diante do Senhor em oração, em comunhão. Logo pela manhã é um dos melhores horários para você começar, estar orando, agradecendo a Deus por esse dia, que a graça do Senhor te concedeu mais um dia que você pudesse estar adorando e tendo esse momento precioso em comunhão com Deus. O outro ponto que é deixado de lado é a leitura da própria Bíblia. Qual que é a importância da leitura bíblica nos dias de hoje? Irmãos, é bastante corriqueiro, de bastante conhecimento dos irmãos, que tem se levantado falsos mestres, falsos profetas, que tentam deturpar a palavra do Senhor, que tentam distorcer a sã doutrina, a santa palavra. E, irmãos, um dos princípios fundamentais da leitura bíblica, primeiro, para você ter conhecimento e ciência das Escrituras, pois muitos falsos profetas tentam deturpar a sua mente com falsos ensinos, mas o cristão que tem conhecimento da Bíblia, ele consegue distinguir o que é real ou o que é falso. Se aquele profeta, que se diz profeta, ou aquele pastor, enfim, está pregando alguma coisa, falando alguma coisa, você tem que consultar a Bíblia. Você tem que saber o que ele está falando. E é algo que tem se deixado bastante de lado pelos cristãos. Muitos cristãos estão se aventurando, né, em tantas outras doutrinas, em tantas outras crenças, recebem o que é falado e não procuram saber sobre a veradicidade da Bíblia. Outro ponto sobre a leitura bíblica. Ela é importantíssima para o conhecimento dos atributos de Deus. Conhecimento das histórias que Deus fortaleceu, encorajou e esteve com o seu povo. Desde Gênesis a Apocalipse. Você que é um cristão,
essa prática não deve ser extinguida da sua vida. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você tem que estudar a Bíblia todos os dias. Pois um cristão sem esses fundamentos tão preciosos não é um cristão. Outro ponto bastante importante e que também é deixado por muitos cristãos é a prática da meditação. O que é a prática da meditação? A prática de meditação é quando você tira um tempo, você se coloca em algum lugar de confiança e você medita na palavra de Deus. Você separa 1, 2, 3 versículos ou até um livro e medita ali durante um tempo, onde você consegue ter um momento em comunhão com Deus, você consegue estar conversando com Deus. E um melhor horário para esta comunhão é pela manhã, que é um dos horários assim que você está mais disposto a estar em meditação. E irmãos, outro ponto que também é deixado de muitas famílias e muitos lugares é o culto no lar. Culto do lar nas antiguidades, com os puritanos, na antiga Inglaterra, era bastante usado, onde ali o pai, o sacerdote do lar, evangelizava seus filhos, a sua família, e colocava a prática da leitura bíblica, da exposição bíblica, onde a família não crescia somente na graça, mas na santidade. E é algo que tem se deixado de se adotar nas famílias contemporâneas. Muitas famílias cristãs acabam se rompendo, acabam entrando em divórcio, em separação, em intriga, por conta que não possui esse ato tão especial. E o culto no lar é um dos fundamentos importantes, pois ele prepara para o culto público. Então, destaco novamente a importância do culto no lar, pois você consegue tanto enriquecer a sua família na graça e na piedade e também na santidade. Outro ponto que eu esqueci de destacar, que é de extrema importância, é o culto público. O culto público, ele tem se deixado bastante de lado. Muitos cristãos não buscam estar no culto. Muitos cristãos acham que é um sacrilégio estar diante do Senhor em oração, em santificação, em busca pelo Senhor. E é algo que tem se esvaziado na igreja. Muitos cristãos acabam não indo e não conseguem estar adorando a Deus. Para muitos é um sacrilégio. Mas, irmãos, que está no culto, que está rodeado desses meios da graça, dessa prática piedosa que tem se deixado de lado, que venha a ser um novo fundamento para as nossas vidas, que nós venhamos estar buscando tanto Cristo no culto público, no culto no lar, na oração e na leitura bíblica. E, irmãos, que venhamos olhar para Cristo, que venhamos pedir força para Cristo, para que viemos ter esse compromisso com Cristo, de estar em oração, de estar nessa prática piedosa que é de tão extrema importância para o mundo em que vivemos, pois o mundo em que vivemos é um mundo caótico, a cada dia que passa está se extinguindo, as doutrinas familiares, a doutrina do princípio de família, do conceito família, está sendo deturpado, está sendo trocado, e que venhamos evangelizar a nossa família e preparar para este mundo hostil que tanto tenta deturpar a mente das crianças, dos jovens, que tanto acabam sendo seduzidos por essa prática mundana. Mas que venhamos olhar para as Escrituras, que venhamos olhar para esses meios da graça, que são tão fundamentais para a nossa vida, que venhamos crescer em santidade, em leitura bíblica, em oração para com Deus. Que a cada dia que mais venhamos crescer em santidade e em graça, em piedade. Piedade para servir a Deus de todo o nosso coração, de amar a Deus de todo o nosso coração. E essa é um dos fundamentos importantes para a prática da piedade. Que você aqui que me escuta, você vai estar exercitando essas práticas que são tão fundamentais para os dias de hoje. Que Deus os abençoe grandemente, que Deus os guarde nesse dia e que Cristo os fortaleça na graça e na fé. Deus abençoe.